Olá! Então, bom dia a todos, mais uma vez. Eu sou a Helena, fui aluna desta escola há 14 anos atrás, no curso de teatro, artes do espetáculo e interpretação, que era assim que se chamava, não sei se ainda é o mesmo nome. Não, não é. Pronto, na minha altura era esse nome. Qual é agora? Profissional intérprete e atriz. Muito bem, pronto. E pronto, na verdade o meu primeiro contacto com teatro foi precisamente nesta escola, através do Carlos e da Margarida. Eu sou de Montemor Novo, que é já aqui ao lado, e eu dançava numa escola que há em Montemor, balé clássico, e depois outras coisas diferentes, e tentava fazer, sempre que havia alguma coisa, algum professor a vir de novo, tipo com hip-hop ou flamenco ou sei lá, pronto, eu gostava era de dançar. E gostava de cantar também, tinha aulas de canto, mas não havia assim mais nada em Montemor. Havia um grupo de teatro amador, ainda existe, que se chama Teatron, e que na verdade fazem trabalhos muito interessantes e, apesar de não serem profissionalizados, têm uma atividade bastante constante, só que eu tinha vergonha, então nunca, eu achava que ia ser bailarina, pronto, e nunca experimentei fazer teatro naquele contexto, porque nunca tinha feito e não tinha vergonha de experimentar. E foi uma amiga minha, que é a Susana Gatinho, que foi também da minha turma aqui, no mesmo ano que eu, que era da minha turma já em Montemor, na escola, foi da minha turma desde o 6º ao 9º ano, que me disse: epá, vai abrir um curso de teatro em Évora, eu estou a pensar ir e eu acho que tu também devias ir. E a minha professora de balé tinha-me dito, eu fazia sempre, nos espetáculos finais da escola de balé, ficava sempre com os papéis mais interpretativos, ou seja, com os papéis que davam para ter um lado mais acting, e ela é que me disse: tu devias ter jeito para ser atriz. E aquilo ficou ali a marinar nos últimos 2 anos, entre o 8º e o 9º ano, e eu estava um bocado perdida, que não sabia o que é que ia fazer, mas estava mais inclinada para humanidades, porque definitivamente as matemáticas não eram para mim. E pronto, e foi nesse momento, quando a Susana me disse que ia abrir o curso, que pronto, eu lá convenci o meu pai e vim aqui para a escola, e foi assim que tudo começou. Na verdade, foi aqui que eu li as primeiras peças de teatro, que tive o primeiro contacto com o que é fazer teatro, os conceitos de teatro. Também tivemos uma vida que não foi muito fácil, porque não havia nada disto que vocês estão aqui a ver. Quando nós viemos para cá, foi o primeiro ano que o curso abriu, portanto o que havia eram as coisas que havia do grupo de teatro, amador, era o teatro da escola. Sim. O Gatapum, exatamente. E nós fomos, com o tempo, também adquirindo alguns materiais, tipo o linóleo, vocês estão a ver, aquela sala ali. Nós começámos a fazer as aulas de movimento antes sem linóleo, só no chão de madeira. Mas isso também foi, na altura eu lembro de estar muito frustrada com isso, e agora que olho para trás, isso acho que foi também determinou a forma como eu olho para o fazer o teatro, fazer as artes. Não que as coisas devam ser assim, sempre com falta de equipamento, mas acho que isso também me deu uma resiliência que eu acho interessante no meu trabalho, porque eu acho que não preciso disso para fazer teatro. Acho que nós não precisamos. Idealmente temos, e é muito bom quando temos, e devemos ter, na verdade. Mas isso também nos traz outra camada. Pronto, e depois fui para a STC, foi o Carlos e a Margarida que me prepararam para as provas da STC, a Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa. Entrei e fiz os 3 anos, foram muito difíceis, não foi uma experiência muito
muito feliz, devo-vos dizer, mas para mim, para colegas meus foi. Houve um ano que eu parei, porque achava que se calhar estava no sítio errado, não estava muito contente com a escola, não com o teatro em si, mas com a forma como as coisas estavam a acontecer, com a minha turma. Os meus colegas eram todos muito mais experientes do que eu, e isso deixou-me assim um bocadinho insegura no primeiro ano. E depois tive assim uma proposta para ir fazer um espetáculo de teatro infantil, e eu nem pensei duas vezes. Vou já sair daqui, vou trabalhar, tenho a desculpa perfeita para dizer ao meu pai: não te preocupes, eu estou a trabalhar. E depois tive um ano a fazer esse espetáculo, em Lisboa, fomos à Madeira, foi super fixe, mas eu percebi, mas não é nada disto que eu quero fazer, não é este tipo de teatro que eu quero fazer, e eu ainda preciso aprender muita coisa. Eu acho que essa experiência foi mesmo fundamental para eu perceber que eu ainda precisava de mais ferramentas, e foi aí que eu pensei, ok, não, eu vou voltar para a escola, e eu estou super agradecida de eu ter tido todo este movimento de sair, de entrar e de voltar, porque foi quando voltei para a escola, fiquei noutra turma, né? Porque foi como se tivesse chumbado um ano, e conheci 3 pessoas magníficas, que é o Afonso Viriata, a Teresa Vaz e o Miguel Ponte, com quem me liguei assim super, e decidimos criar uma companhia de teatro que ainda persiste até hoje, que se chama Bestiário. E também a criar desse espaço seguro de criação foi mesmo fundamental para me sedimentar enquanto atriz, para descobrir o que é que eu gosto de fazer, para ter um espaço para errar, experimentar, sem ter as barreiras estéticas ou técnicas de outro criador qualquer, que também é fixe e deve existir, e devemos todos passar por experiências diversas, mas ter esse espaço seguro com pessoas com quem eu me sinto mesmo confortável para errar, acho que foi mesmo fundamental para o meu percurso. E voltando um bocadinho atrás, também com este curso eu estagiei, não sei se vocês já passaram por isso não, mas estagiei no final do curso, não foi no final, foi no 11º, não? Foi no 11º. No Espaço do Tempo, em Montemor, o Novo. E isso foi assim um grande catalisador na minha vontade de fazer teatro, porque até à data eu achava que teatro era... Bom, eu vou-vos ser honesta, eu raramente tinha visto teatro antes de vir para aqui. O teatro que via... Porque, bom, eu venho de uma família que não tem assim um grande grau de educação, o meu pai tirou a 4ª classe, a minha mãe também, só o meu tio mais novo é que tinha ido para a faculdade, foi para Porto Alegre, portanto ninguém da minha família tinha assim tirado uma licenciatura ou tinham trabalhos nada ligados às artes, e também não eram assim pessoas que incentivassem, que tivessem uma vida direcionada para consumir artes, pronto. E então o teatro para mim era aquilo que se via na televisão no domingo à noite, que às vezes haviam aquelas peças que era tipo comédia de portas, com os atores conhecidos das novelas, e para mim o universo teatral vinha das novelas e desse universo de teatro televisivo. E depois, quando vim para aqui, é que eu comecei a perceber, mas espera, existem imensas coisas. E depois fui para o Espaço do Tempo, que não sei se alguém já teve a oportunidade de ir ou de ver que tipo de trabalho que se faz lá, e foi tipo, what the fuck? O que é isto? Isto para mim não é de todo teatro. Mas eu fiquei super entusiasmada e liguei-me bastante com aquilo que estava a acontecer ali, que eram coisas mais performáticas, maior liberdade de expressão. E isso foi mesmo fundamental para eu pensar, não, é mesmo isto que eu quero fazer, eu quero explorar mais, o que é que há para aqui. Se isto é possível, então muitas outras coisas são possíveis também. E pronto, e depois acabei a Escola Superior de Teatro e Cinema. Normalmente, agora já não sei se isso está a acontecer, eu acho que não, porque o Teatro Nacional da Ana Maria II fechou para obras,
mas até fechar para obras eles faziam uma audição no final do ano para os alunos da Escola Superior de Teatro e Cinema, para 6 alunos que ficavam a estagiar no ano seguinte no Teatro Nacional Dona Maria II, e eu fiquei a estagiar no ano seguinte, um ano inteiro a trabalhar no Teatro Nacional. Em Lisboa foi assim uma experiência super arrebatadora. E pronto, e depois a vida continuei a trabalhar com o bestiário, com outros criadores, e depois veio o Covid, fiquei em casa sem trabalho, foi uma chatice, mas apareceu uma novela, foi bué da fixe, porque a minha conta já estava a ficar a zeros, e a partir daí pronto, fui sempre trabalhando e até agora, até hoje, que acabei de fazer um espetáculo meu, da minha autoria, que estreou no sábado passado na RTP, e há de vir para Montemor em novembro. E pronto, isto é só o início, na verdade. E é isto, assim muito resumidamente, o meu percurso. E agora acho, se calhar, melhor passar para vocês, por certeza que vai ser muito mais interessante vocês dizerem-me quais é que são as vossas dúvidas, ou se há algum conselho, não sei se propriamente vos posso dar um conselho, mas para discutirmos um bocadinho o que é fazer teatro em Portugal e no Alentejo, e partilharmos ideias. Ninguém tem perguntas, rapaziada do teatro, como é que é? Tem que ter perguntas, malta, vá. Se quiser começar com esse abraço no ar. Impactantes. Olha, então faça uma. Espera aí, professor. Espera, professor. Porquê é que dizes que tiveste uma experiência desagradável na Escola Superior de Teatro e Cinema? Era com os professores, as disciplinas, a turma, era tudo? Bom, não era tudo, mas eu saí daqui da escola com uma percepção de que o teatro, eu levava isto muito a sério. Vocês, acho que o professor e a professora podem confirmar que eu ficava muito chateada quando as coisas não... Com o quê? Sim. Quando é para trabalhar, temos de estar focados. Acho que pronto, também foi assim a minha educação, talvez. E quando cheguei à escola, estava à espera de um rigor que não encontrei, e isso para mim não fazia muito sentido. E depois tive algumas dificuldades com os meus colegas, porque houve assim uma necessidade de criar a separação entre... Bom, isto não sei se acontece ainda assim. Naquele ano a minha experiência foi esta, mas há colegas meus que têm outras experiências melhores. Mas na minha turma aconteceu que vinham alunos da EPTC, que é a Escola de Cascais, também semelhante a este curso, mas em Cascais, que é muito mais clássica, tem assim uma vertente, pronto, mais clássica do teatro, e depois vinham os alunos da Academia Contemporânea do Porto, e depois havia o grupo de alunos que não vinham de lado nenhum. Muitos deles ou nunca tinham tido sequer teatro, ou vinham de outra escola que não era tão conceituada de teatro, que era o meu caso, mas ninguém vinha do Alentejo, como eu. E criou-se assim umas separações, e os meus colegas questionavam muito os métodos dos professores, e eu só queria fazer, eu só queria aprender, e então aquilo deixou-me assim numa zona meio frustrada, porque não estava a conseguir tirar partido daquilo que estava a acontecer, e achava que as coisas iam ser mais aprofundadas. Mas depois, quando voltei, a experiência foi diferente. Os outros colegas que eu tive já não tinham estas ideologias separatistas, e os professores também eram mais... também puxavam mais por esse sentido de comunidade e de trabalho em conjunto. Portanto, eu sofri muito no início, mas depois tive uma experiência maravilhosa no fim, que também muito proporcionada por este grupo de pessoas que eu encontrei, e depois descobrimos e decidimos criar a Bestiário. E se tivesses cá alguma responsabilidade em Portugal em relação à maneira como é dado o cinema e o teatro a nível do ensino superior, mudarias alguma coisa na maneira como o curso está organizado? Tudo. Mudaria tudo. Eu acho que
que não se pode aplicar um sistema de ensino igual em todas as áreas, porque cada área tem as suas particularidades e tem necessidades diferentes. E na verdade até acho que devia funcionar assim em quase todas as áreas, mas especialmente em teatro ou nas artes, acho que as coisas deviam funcionar por projeto. Acho que também passar demasiadas horas a estudar coisas gerais só vai encher um saco que vai ser despejado, porque a maior parte das coisas não são retidas, e se nós pusermos um grupo de pessoas, cada um com as suas competências, os de teatro, os de cenografia, os de dramaturgia, whatever, todas as áreas que o teatro engloba, a fazer um projeto e que todos os esforços estejam no projeto, eu acho que se vai tirar muito mais partido dessa matéria do que estar só a estudar coisas gerais e depois cada disciplina não tem nenhum diálogo entre si. De maneira que também as coisas não crescem, não é? Olha, e já agora, na criação do bestiário, tiveram alguma ajuda ou tiveram que se desenrascar? Como é que vocês criaram ou arranjaram um espaço, financiamento, essas coisas todas práticas? Estas são as coisas que vocês devem querer saber. Então, tivemos ajudas, mas também tivemos que nos desenrascar. Então, a primeira ajuda foi a professora Maria João Vicente, que é uma professora de teatro muito fixe na Escola de Superior de Teatro e Cinema, que fez parte da criação do Teatro da Garagem, que é uma das únicas companhias que ainda subsiste com espaço, com financiamento e com uma programação contínua. Já conheci o Afonso, a Teresa e o Miguel, antes de eu entrar para a turma deles, e a Teresa tinha uma peça que já tinha escrito e queria fazer, e a professora percebeu que eles eram um grupo, eles os três eram um grupo que tinha assim super iniciativa, e disse: olha, vocês não querem fazer qualquer coisa? Nós temos um festival no Teatro da Garagem que é o Try Better, Fail Better, e gostávamos muito que vocês viessem fazer qualquer coisa para esse festival. E eles logo se juntaram e começaram a fazer uma coisa com uma outra atriz que não era eu, outra colega deles. Depois aquilo não resultou muito bem com essa colega e apareceu, e eles disseram: olha, nem é tarde nem é cedo, vem mesmo esta. E a coisa correu super bem. Tínhamos um apoio mínimo só para... Eles davam-nos o quê? 500 euros? Qualquer coisa assim. Era esse o valor do apoio. Portanto, fizemos o espetáculo todo com meio DIY, quase sem nada. E depois o Miguel já andava a desenvolver outra ideia, e no final desse projeto tivemos uma reunião e pensámos, e o Miguel disse: olha, eu já tenho outra ideia. E foi aí que nós pensámos: ok, então, mas se há continuidade de pensamento, se calhar isso correu tão bem desta vez, tivemos bom feedback, apesar da sala ser pequena, enchemos a sala, então vamos continuar. E então fomos ao, como é que se chama aquilo? Ao registro de... para a associação, não é? Fomos fazer uma associação oficialmente, os 4 juntos, super miúdos ainda na escola, estávamos no último ano da escola, e começámos a concorrer a apoios da DG Artes, GDA, Gulbenkian, todos os que existiam, e fomos ganhando os apoios. Sim, até agora todos os projetos que nós temos submetido, mentira, houve uns, não ganhámos todos os apoios, mas fomos sempre ganhando apoios para, mais ou menos, para os projetos que estávamos a desenvolver. E não temos nenhum espaço, porque é mesmo muito difícil em Lisboa. Como disse, só há neste momento eu acho que até só há mesmo o Teatro da Garagem. O Teatro Ibérico já não tem propriamente uma companhia, portanto está tudo a deixar de ter espaço porque não há financiamento. Portanto, nós ainda somos considerados artistas emergentes, apesar de já desenvolvermos um trabalho há 7 anos. Portanto, é assim uma luta constante, e nenhum de nós, mentira, eu,
quer dizer, nenhum de nós vive financeiramente da companhia. É impossível neste momento, a não ser que estivéssemos constantemente a trabalhar para isto e conseguíssemos um financiamento há 2 anos e pronto. Ok, obrigado. Nada, obrigada. Perguntas? Diz lá! Eu tinhas vergonha, vai, olha, já estou farta de falar. Segura. Eu estou a pensar, só não sei. Como é que eu digo? Se algum dia aquela série que está a fazer, vai estrear a segunda temporada, o Rabo de Peixe, que ser cancelada, está a pensar em fazer mais alguma série depois dessa? Como assim ser cancelada? Então, pode ser cancelada! Pode ser cancelada? Como assim? Acabar. Decidir. Já acabou. Sim, é a primeira. Acho eu. Que eu saiba, não vai continuar mais. Mas aquilo não é o meu trabalho fixo, não é? Eu fiz a primeira temporada, depois a coisa correu bem, fez a segunda e fez a terceira. Vocês acho que também já sabem disso, vai haver segunda e terceira. Eu sim, será que estou a dar uma novidade? Mas eu primeiro não estou a receber continuamente daquilo, eu só recebo quando faço, não é? O trabalho. E infelizmente nos Estados Unidos não funciona bem assim. E eu, sendo atriz, nós somos tipo freelancers, não é? Então tens de estar sempre à procura de um trabalho, tens de estar sempre a pensar em projetos, quer dizer, pode ser, depende daquilo que tu escolheres fazer, não é? Se quiseres ter uma vida mais estável, especialmente financeiramente, há outro tipo de trabalhos que se pode fazer. Eu, como gosto de criar coisas, também tenho que deixar a minha agenda livre e espaço mental para essas coisas, de maneira que se calhar a vida financeira é bastante diferente. Isto são tudo jogos que se vai fazendo, e cedências e decisões pessoais ou financeiras que têm a ver com o mercado de trabalho. Mas é isso, se calhar vocês querem todos ser atores e atrizes, certo? Depreendo, estando no curso de teatro. E há muitas formas de entrar no mercado e começar a fazer coisas e de nos posicionarmos no mercado, na verdade. Se calhar é sobre isso que vocês devem perguntar, tipo, façam perguntas sobre isso. Sim, sim. Posso fazer uma pergunta? Claro. Tu és uma pessoa do teatro, com uma linguagem de teatro. Faz-me repetir isto. Tu és uma pessoa do teatro, naturalmente, com uma linguagem de teatro. É difícil a adaptação a uma linguagem de cinema? Sim, ao início foi estranho, porque é outra forma de fazer as coisas. E nem eu tive essa formação aqui, nem tive na STC. Essa é a outra questão que eu também mudava, na verdade, porque a STC, Escola Superior de Teatro e Cinema, tem o departamento de teatro e dentro do teatro tem a vertente de produção, ator, o que é que tem mais? Cenografia, exatamente. Cenografia e figurino está tudo junto. E depois o departamento de cinema tem guião, realização, edição e não tenho a certeza, mas acho que também tem fotografia. Não tem atores. E está completamente, são 2 segmentos da escola completamente separados, em que eles também têm que fazer projetos, porque, quer dizer, é fazer os projetos que tu vais praticar, não é? E deveriam ter uma conexão com o departamento de atores, também para os atores tirarem partido daquilo que se faz no departamento de cinema e aprenderem essas técnicas, mas como os horários nem sequer são feitos por forma a que isso seja possível sem que nenhum falte às aulas, os professores de teatro não gostam que os alunos faltem às aulas para ir fazer as curtas-metragens dos alunos de cinema, de maneira que os alunos de cinema têm que ir buscar atores lá fora
E quer dizer, não se está a tirar o máximo partido que a escola pode ter, não é? Portanto, eu nunca tive experiência académica em cinema. E quando fui fazer o primeiro projeto, que foi... Já tinha acabado a escola. E fui fazer uma participação naquela série, não sei se vocês já ouviram falar, do Nuno Markle, que é o 1986. Fui só fazer uma personagem super pequenina e eu estava tipo peixinho fora d'água, né? Não fazia ideia do que é que estava a fazer, porque há toda uma linguagem técnica e prática e interna que não tem nada a ver com teatro. Mas pronto, fui aprendendo por força das circunstâncias e fui percebendo que, enquanto o teatro é de dentro para fora, o cinema, para mim, claro, os meus colegas há de ter outras formas de navegar na coisa. Enquanto que o cinema é de dentro para dentro, porque a câmara está aqui, vê tudo, à mínima coisa, as coisas... cada expressão tem um simbolismo que nós nem imaginamos quando estamos a fazer, porque a imagem por si só já tem esse peso, e no teatro, se eu estiver ali ao fundo, se eu mexer um bocadinho a minha boca, ninguém vai perceber, não é? Ou mexer um bocadinho o olho, ou, não sei, há todo... No teatro tem que se querer mostrar alguma coisa sem querer mostrar. É essa a dificuldade do teatro. E no cinema não é preciso fazer nada, quase. Pelo menos para mim. É sem microfone? A menina não quer microfone. Eu gostava de fazer duas perguntas a ti, como é que foi a tua participação no Texto Massa? Gostaste? Voltarias a repetir? Foi muito divertido. Voltaria a repetir, porque eu normalmente não gosto muito de participações em programas e de fazer outras coisas que não estejam diretamente relacionadas com o meu trabalho. Mas achei que seria uma experiência divertida e, na verdade, até está relacionado com o meu trabalho, porque aquilo são exercícios constantes de improvisação, na verdade. E gostei muito e não estava à espera de ser tão difícil e, para o fim, já estava... É que estava a começar a apanhar o jeito da coisa e depois acabou. Sim. Tinha mais outra. Pois. Eu não vi o rabo de peixe, não. Os meus pais não me deixam ver o rabo de peixe. Como é que foi? Gostaste? Gostarias de repetir o rabo de peixe ou não? Tens quantos anos? 19. Ok. Aí estás no curso de Humanidades, não é? Sim. Mas estou em algumas disciplinas de teatro. Ok. Tens que explicar aos teus pais que, se gostas de teatro, eles têm que deixar ver cinema. E séries, e teatro, e essas coisas todas. Que é para tu aprenderes. Porque nós, os atores, aprendem muito a ver. Especialmente. Uma dica. Vejam tudo aquilo que puderem. Gostam, o que não gostam, whatever. Eu gostei muito de fazer porque foi a primeira vez que eu tive uma oportunidade de trabalhar um personagem com tempo. Que não é só tipo, chegar e... Olha, faz aí um ensaio, olha, grava aí e pronto, já está. Porque é assim que funciona. Não se enganem, isto é tipo máquina. Seja nas novelas, seja no cinema, seja... Existem exceções, como é óbvio, mas são raras. De maneira que eu tive a oportunidade de... Nós fizemos um bootcamp. Para quem não sabe, um bootcamp nós fomos uma semana para os Açores antes de... para aí 2 meses antes de começar a filmar, que era para conhecermos o ambiente, estarmos com as pessoas, estarmos uns com os outros, ler os guiões. Ainda tivemos aulas com uma senhora especialista em dialeto açoriano, porque a ideia originalmente era nós fazermos o sotaque. Graças a Deus que não aconteceu. Ia ser horrível, malta. Não. Ia ser horrível. Porque não havia tempo suficiente. Eu acho que seria incrível se
houvesse tempo suficiente para trabalhar a sério, aprofundar e fazer bem. Agora, quando é só 1 ou 2 semanas, é impossível fazer bem e nós não queremos sugerir que estamos a gozar com ninguém, não é? E foi super fixe estar a filmar num sítio que não é o sítio onde eu vivo, uma realidade que não é em que eu vivo, e fazer parte de um projeto que teve esta dimensão, não é? Por isso, claro que voltava a repetir este e outros e tudo o que vier assim era o que eu gostava de fazer, só este tipo de coisas. Só cinema, só teatro e só séries boas. Estou a sonhar muito, mas era isso que eu gostava. Eu tenho uma pergunta. Que conselho é que tens a dar a quem quer começar a vida de atriz ou de ator? Ok, então tenho vários. Tu estás em que ano? No 10º. Ok, estás mesmo no primeiro ano. Sim. Isso é bué da fixe. Quem me dera ter tido alguém que me dissesse tipo, olha, eu não estou muito longe de ti, eu acho que isto ajudou-me. Porque as únicas pessoas que eu tinha eram as pessoas. Foi super fixe, mas é fixe ter alguém assim também com esta proximidade. E a minha experiência, que pode não te servir a ti, mas de certeza que eu acho que te vai ajudar, é ver muito teatro, muito, ver muito cinema, ver o máximo que puderes. Tudo, tipo, todo o género de cinema, e tenta descobrir o que é que ao ver, tenta descobrir o que é que te toca, porque eu acho que aquilo que te for tocar é aquilo que vai ser mais, que te vai mover, e assim é que tu vais descobrindo onde é que tu vais encontrando os teus triggers emocionais, porque às vezes a gente precisa de saber essas coisas sendo atores, não é? Ler muito teatro, ler muito tudo. E depois, a nível assim meio prático-técnico, acho que me ajudou bastante, se calhar vocês, de certeza absoluta que o professor Carlos ainda faz isto, aquelas folhas do personagem. Vocês sabem o que é que isso é? Não ligam nenhuma. Exato, eu própria ao início não liguei nenhuma, mas devo-vos dizer uma coisa, isso ajudou-me bué, e eu continuo a fazê-las hoje, ou seja, não com aquele formato, encontrei o meu próprio formato, mas eu faço essas folhas hoje, sempre que tenho um trabalho, eu olho para aquela personagem, que eu gosto de pensar que é uma pessoa, porque isso faz com que aquilo seja mais real, logo eu aproximo mais daquilo, porque se puser na personagem já parece que é qualquer coisa montado, ou não sei, isto é só o meu, é uma coisa que eu uso para mim própria, pronto. E pronto, imaginar que aquilo é uma pessoa e começar a criar a backstory daquela pessoa, e quanto mais eu sei sobre a pessoa, mesmo que não interesse nada para o projeto que eu estou a fazer, por exemplo, não interessa nada o que é que está no passado daquela pessoa, porque a gente está a trabalhar do presente para a frente, não é? Mas sabendo o passado todo que fomos nós que criámos, vamos nos aproximar muito mais daquilo que estamos a fazer e vai tornar-se mais nosso, mais no nosso corpo. E eu acho que isso também tem a ver com o exercício de curiosidade, tentar olhar para as pessoas e observar e querer saber mais sobre aquela pessoa que nós estamos a trabalhar. E depois, para entrar mesmo no mercado de trabalho, é fundamental ter uma agência. Isso não há volta a dar. A não ser que queiram trabalhar aqui. Só aqui. Se quiserem trabalhar aqui e desenvolver trabalhos aqui, que eu devo-vos dizer que adorava e que não penso ficar em Lisboa para sempre, que não é a vida para mim. Eu gosto de criar, portanto, também criar em Lisboa há muita competição e é difícil porque requer muitos apoios e às vezes fora do centro existem mais probabilidade de ter apoios financeiros, porque é preciso descentralizar.
é exercitar a cabeça para estar constantemente em criação. Isto é um exercício e demora tempo e requer muita energia e desgasta. Mas é esta a vida do ator, do criador, do artista. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que é o mundo da televisão? Ela já foi parcialmente respondida, mas como é que é tudo? Como é que é as experiências com os atores? Como é que é a experiência atrás das câmaras? Os bastidores? Como é que é tudo? Eu vou tentar não demorar meio-dia a responder a essa pergunta. Então, depende muito do projeto. O que é que te interessa mais? Novelas, cinema ou séries? Ou por onde é que queres que eu comece? Por onde quiser. Pronto, então vamos começar com as novelas, porque foi a minha primeira experiência, porque a série do Nuno Marco foi uma participação tão pequena que acho que não dá para ter bem suficiente. Então, eu também tive uma experiência peculiar na novela, porque eu filmei tudo em Covid, portanto estava toda a gente fechada em casa e a gente estava contentitos da vida a sair de casa, a ver a rua e trabalhar, estar com pessoas que ninguém estava, né? Muito raro. Eram raras as pessoas que tinham esta oportunidade. De maneira que foi uma experiência super fixe e privilegiada naquela altura. Mas, ao contrário do teatro, que nós temos tempo para maturar as ideias e experimentar coisas e ok, isto não funciona, ok, é mais por aqui, mas ainda vou experimentar ali, não sei o quê, isto é impossível em televisão, é impossível. De maneira que nós, atores, especialmente deste meio, temos uma piada para o ator, para as novelas, que é, as novelas é o ginásio dos atores. Porque tu chegas, fazes um ensaio que no fundo é um blocking, que é marcações no espaço, e depois filmas. E se não te enganares, já está. Esteja bem feito ou mal feito, esteja com emoção ou sem emoção, ou com emoção ao lado, ou não era bem aquilo, esquece. Já está. E tu fazes o blocking, não é para ti, é para as câmaras. Ou seja, eu tive sorte de apanhei quando também tínhamos mais tempo, não é? Apanhei uma realizadora que me dizia, então vá, faz como tu sentires e depois já vemos. Eu fazia como sentia e isso tentava-se ajustar um bocadinho as câmaras, mas isto é muito raro e também não é muito, não te dá muita liberdade, é só um coisinho, só para tu sentires que ainda consegues ter algum controle orgânico sobre aquilo, que não tens. Porque normalmente as câmaras estão assim e és capaz de ter uma assim e pronto. De maneira que tudo aquilo que tu fazes tem que estar direcionado para estas câmaras. Se fores fazer noutro sítio qualquer, ninguém te vê. E eles não vão mudar as câmaras só para ti. Portanto, tu vais fazer a marcação para estares a aparecer na câmara e depois fazes. E eu tive colegas meus, tipo a Rita Ribeiro, não sei se alguém sabe quem é, que é assim uma senhora que já está nisto há imensos anos, que estávamos a fazer uma cena e eu estava, que não estava a correr bem e eu estava a perceber e a pensar, poxa, isto é assim e agora vai ficar tudo mal e já estava a fazer a cena tipo, não sei o que é que estou a fazer. E ela olhou para mim e fazia, ai caralho, foda-se. Desculpa, mas tem que ser. E eu fiquei assim, o que é que ela está a fazer? E ela, ai desculpa, não, enganei-me. E eu assim, uau, isto não é normal para ela. E ela depois faz-me assim, tipo, pisca-me o olho. O que é que vai acontecer? E ela, para a próxima, quando não estiveres segura, manda-me um palavrão. Ou diz que, tipo, que te enganaste, porque senão eles não vão cortar e depois vai para o ar e vai mal, não vai como tu queres. E eu assim, Fónix, tipo, isto é mesmo outra... eu nunca fiz isso de mandar palavrões, ela já fazia aquilo que estava com confiança e já conhecia as pessoas e assim, mas aconteceu eu dizer tipo, ai desculpem, esqueci-me ou enganei-me ou não sei o quê, e eles detestam que isto aconteça, na verdade, só que nós temos que arranjar os nossos mecanismos também para nos protegermos. Portanto, em cima de tudo o que estás a aprender novo,
ainda há estas dinâmicas sociais, ou sei lá, que se tem que aprender. Em cinema e séries, que não é muito diferente, já há mais tempo para ensaios, não muito mais. Normalmente há mais ensaios pré, por exemplo, antes de começares a filmar, a equipa junta-se toda, lê o guião todos juntos, vão discutindo ideias, o realizador costuma fazer ensaios ou sozinho, ou contigo sozinho, ou com o grupo em que estás inserido, de maneira que quando tu começas o projeto já tens mais propriedade e já sabes o projeto do princípio ao fim. As novelas, tu tens os primeiros, tipo, 50, 100 episódios e depois, e 100 já é muito, e depois vai saindo e tu não sabes o teu arco da personagem. Também pode ser giro, porque também já estás dizendo, meu Deus, eu fiz isto, não estava nada à espera. E há uma continuidade maior no cinema e nas séries. Se bem que, quando eu digo continuidade, pronto, tenta-se que haja mais continuidade, mas não estás a filmar a cena 1 e 2 e 3 e 4, especialmente nas novelas. Tu estás a filmar nas novelas, então tu és capaz de filmar a cena 6 e depois a cena 30, ou a cena 60 e depois a 20. Yeah. E funciona por decors. Passas um dia inteiro na cozinha e filmas todas as cenas de cada cozinha até dar, às vezes 30 e tal cenas. Yeah. E só recebes a folha de serviço. A folha de serviço é a tua folha de serviço, na sexta-feira, só recebes na sexta-feira. Tudo o que vais fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana seguinte. O texto todo, as cenas todas por dia, as horas que tens que estar no estúdio. No cinema recebes no dia antes. É maravilhoso. Porquê? Porque o cinema é mais tipo, vamos vendo como é que a coisa corre. Na novela já está tudo, aquilo é uma máquina. Portanto, imagina, na novela podes estar na cozinha a chorar na cena 30 e a seguir vais fazer a cena 80 em que acabaste de receber uma notícia super feliz e pronto, é esta esquizofrenia. No cinema tenta-se que não aconteça tanto assim, mas acontece, porque ninguém filma, é impossível financeiramente tu estares. Imagina que a cena vai da cozinha para a sala. Agora filmamos a cena na cozinha porque é o que acontece primeiro e depois vamos para a sala. Isso é um dinheiro absurdo, porque estar a mudar as câmaras todas, a equipa toda para a sala, para depois ter que voltar para a cozinha ou não sei para onde, então a malta faz tudo o que é naquele decor e depois vai passando para os outros, tentando nunca voltar para trás, e o cinema tenta sempre que pelo menos não tenhas que andar a fazer isto, que possa ser mais ou menos contínuo, sabendo que vais sempre filmar as cenas que tens para filmar naquele decor. No teatro isto não acontece, não é? Falamos da coisa do ensaios, a coisa do princípio ao fim. Pronto. Acho que é isto. Espero ter respondido à tua pergunta. Eu posso dizer Então, já que, como gravam várias cenas que não têm nada a ver uma com a outra no mesmo sítio, é muito chocante, ou é uma cena fixe ver o projeto final com a história a ser transmitida do início ao fim. Se é fixe para mim ver? Sente que está diferente do que aquilo que estava à espera, ou qual é que é a sua sensação mesmo a ver o produto final pela primeira vez? Isso é uma pergunta muito interessante. Então também depende do projeto. Mas, por exemplo, eu reparei na novela que... Pronto, a gente depois também já sabe o que é que aconteceu naquela cena naquele dia. Exato. E eu sei que, aqui estou assim porque lembro-me que filmei aquela cena antes e não sei o quê. E depois eles fazem uma coisa muito engraçada, que é, eles metem músicas por cima das cenas e tu achas que estás a fazer uma cena dramática e eles depois metem uma música cómica por cima.
Mas não, tipo, não era esta a intenção que eu estava a dar quando fiz a cena. Eu achava que isto era uma cena cómica. E na altura ninguém te diz, tipo... Isto é outra diferença. Nas novelas existe uma função que é o diretor de atores, que não existe quase nunca em cinema e nas séries. E não existe em teatro. E então o diretor de atores, no fundo, tem a função de te guiar naquela esquizofrenia. Portanto, eles têm acesso aos episódios todos, eles sabem tudo sobre as personagens todas e sabem, ok, tu agora acabaste de vir daqui, porque aquilo é um exercício tão esquizofrénico, tens de ter pelo menos alguém que saiba, tipo, de onde é que o barco vem e para onde é que vem, né? E como tu acabaste de fazer uma cena do episódio 100 e depois do 30, ok, então não te esqueças que aqui acabaste de vir daqui, vais para ali, ok, fixe. E eles também não sabem como é que eles vão editar aquilo, portanto, para eles estão ao mesmo tempo a ler aquilo contigo e a tirar conclusões contigo e depois os editores tiram as deles e o cliente tira a deles e ele é que manda. Portanto, se o cliente neste caso é a estação televisiva, quer que aquilo seja uma comédia, põe-se uma música para parecer uma comédia. Se quer que seja um drama, põe-se uma música assim. Então quando vais ver é tipo... É só estranho quando não foi de acordo com aquilo que tu tiveste a trabalhar para. E depois há outra coisa muito importante que me foi mesmo difícil quando comecei a trabalhar fora do teatro, que é, no teatro, tu sabes o que é que estás a fazer. Ou seja, tu ensaiaste o tempo todo, tu estás em cena e sabes, aquilo que está a sair é aquilo que toda a gente está a ver. No cinema, tu fazes 3, 4, 5 takes com sorte. E não és tu que os escolhes. E é impossível fazer 5 takes iguais. Nem deve ser assim, nem se deve fazer igual. É fixe experimentar. E não consegues, mesmo que queiras, é impossível. De maneira que é o editor e o realizador que vai escolher o take. E depois também vai escolher o do teu colega. E então pode dar-se o caso de ele escolher o teu take 2 e o take 5 do teu colega. E às vezes, tipo, não está a dialogar porque não está no presente e dá para ver. Por isso é que se diz que o filme, a edição é o segundo filme, porque no momento está a acontecer um filme e na edição eles estão a fazer outro completamente diferente. E isso foi um choque para mim quando eu comecei a ver, tipo, espera, mas este não era o meu melhor take. Mas espera, ele não respondeu assim no momento que eu vi, que eu lembro-me. E a edição também cria outra história completamente diferente. Que tu não tens controle absolutamente nenhum. No teatro tu sabes, eu quero fazer isto, faço isto. E é isto que as pessoas veem. No cinema, nas séries, tens que te entregar ao processo e confiar, ou então fazes como a malta costuma. Há sempre truques, não é? E o truque é não deixar que o take vá até ao fim se tu estás a perceber que o take não está bom. Porque já me aconteceu, e acontece a toda a gente, eu saber, tipo, este take que eles escolheram, eu sei que foi o take que eu não gostei. Eu sei porque eu lembro-me, porque eu senti, porque eu estava lá. E para eles podem ter outra visão, portanto, tentar ao máximo controlar aquilo que é possível sair cá para fora, embora seja um bocado difícil. E ao mesmo tempo saber let it go é uma gestão emocional e técnica complexa. Respondi, boa. Pronto, eu estive a ver, de facto, as descrições que fizeste sobre televisão, cinema, teatro, mas gostava de saber, e também explicaste um bocadinho que és uma pessoa mais criativa, portanto, inseres-te mais noutro tipo de percepção. Gostava de saber qual é aquele género, portanto, do teatro ao cinema, televisão, etc., qual é aquele que tu te sentes mais à vontade e aquele que quererás fazer, de facto, para desempenhar aquelas tuas potencialidades que sabes que tens e que consegues transmitir. Eu quero fazer tudo, eu não quero escolher. Isso é certo.
se puder não fazer novelas, melhor. Só porque nas novelas não tenho tanta oportunidade. O meu sentido crítico não interessa para nada ali, nem o meu sentido criativo. Portanto, não é. Apesar de eu me divertir bastante, porque também é uma desresponsabilização fixe, que nós, enquanto atores, quando estamos a fazer uma coisa, enquanto criadores, enquanto estamos a fazer uma coisa no qual nós temos o nosso cunho, há uma responsabilidade. Ali não há, tu estás só como intérprete, é só para se ir e divertir, no fundo. É essa a percepção que eu tenho das novelas, que é super fixe. Pá, mas não é. Eu acho fixe fazer de vez em quando, mas não me imagino a estar nesse registro sempre. Gosto de uma coisa em que eu tenha que possa estar mais envolvida, pronto. Quero muito fazer mais cinema. Teatro vou certamente continuar a fazer, não imagino de todo deixar de fazer teatro, apesar de ser super difícil. É bem difícil. Especialmente quando somos nós a gerir o projeto. Eu só acho difícil quando é decorar. Isso é o menos. Isso é mesmo o menos. Para mim é o pior. É um músculo. Aprendes. Eu ao início demorava muito tempo, eu agora decoro 2 páginas em 1 hora. É prática. É um músculo que se treina. Tens é que praticar, pronto. E certamente que vou continuar a fazer mais projetos, a criar mais projetos. Interessa-me muito fazer projetos em que eu me sinta conectada, que possa ter alguma intervenção. Agora recentemente descobri assim, estive a fazer um projeto agora há pouco tempo que se chama Cantadeiras, em que eu escrevi, ensinei e interpretei. E de repente pensei, e foi tão difícil, meu Deus, vocês nem sabem, eu sofri tanto, que horror. Mas no final foi tipo, fuck yeah, eu consegui. Portanto eu consigo fazer isto. E isso deu-me assim ok, então há mais coisas que eu quero fazer. Todas aquelas ideias que eu tinha na cabeça e achava que não ia fazer porque não tinha coragem de me pôr nisso, eu percebi, não, eu não posso anular a minha necessidade de criar. E depois de ter conseguido fazer isto, pensei, ok, é este o lugar onde eu quero estar. Sim, é isso. Já está? Não há mais perguntas? Há uma pergunta. É preciso ou não é? É que eu tenho que estar noutro lugar a esta hora. Portanto, muito rapidamente, agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar aqui e dar uma lição. Isto foi uma lição. Esta hora tem aqui muito tema, penso eu. Tem muitas ideias, tem conselhos, tem estratégias. Portanto, é uma hora riquíssima que eu espero que estes alunos, em alguma disciplina, que não seja só convosco, possam de alguma forma agora também dissecar e apropriar-se do discurso. Entretanto, fez aí uma referência aos Estados Unidos, que não é igual a Portugal. Para melhor ou para pior, é que os Estados Unidos agora são aquela coisa espetacular. Mas ainda gostava de ouvir, antes de me ir embora, porque tenho que ir para a Semana Olímpica, exatamente diferente no quê? Para melhor ou para pior? E felicidades. Obrigada. Eu não sei se é melhor ou para pior, também nunca trabalhei nos Estados Unidos, nem nunca fui lá sequer. O que ouço, gosto sou interessada pela área e inevitavelmente Hollywood e os Estados Unidos é provavelmente o expoente máximo desta área, em que a indústria é muito grande, há muito trabalho. E a coisa já é uma máquina oleada, não é? Isto não existe em Portugal, a indústria nem sequer sei se pode chamar indústria de tão pequena que é.
nem sequer temos união de artistas que nos proteja. Os Estados Unidos têm várias, têm mais do que uma. E os valores são outros, de maneira que, apesar de ser mais difícil entrar na indústria lá, ela é maior e tem mais potencialidades do que aqui os projetos. Em Portugal, se fizerem 10 filmes por ano, é muito. Acho que é raro haver isso, na verdade. E pronto, inevitavelmente nos Estados Unidos tem-se todo o tipo de projetos, desde o projeto mais pequeno. Só em Espanha, aqui ao lado, um projeto pequeno, mesmo pequeno, tem um budget de 1.500.000, qualquer coisa assim. Nós, para termos um projeto de 1 milhão, é uma coisa de outro mundo. E eu devo dizer que os valores que se praticam, material, decors, não são muito diferentes dos que se praticam em Espanha. A única coisa que é mesmo diferente são os salários. Por isso é que também está toda a gente a vir para cá filmar, o que é fixe para nós. É fixe porque há mais trabalho, não é fixe porque também não sobem os cachês consoante o budget deles, portanto... Anyway, eu acho que havemos de lá chegar. Se tenho um sonho de ir para Hollywood, não. Sim, eu quero experimentar coisas. Quer dizer, não vou dizer que não gostava de estar num filme de Hollywood, como é óbvio. Mas acho que não vou correr atrás desse sonho assim. Eu pelo menos estou numa fase da minha vida em que estou muito ligada às minhas raízes e estou ainda a descobrir isso, então acho que se calhar é mais importante e pertinente a nível social, ecológico, antropológico, fazer este caminho para trás do que estar à procura de qualquer coisa que nem sequer me toca. Pronto. Ainda vou falar com esta coisa. Não sei se já respondeste, se não, mas era para saber qual é que é o teu processo de personagem. E se calhar agora o último que fizeste, que foi Cantadeiras, não vi, vi tipo 5 segundos, mas o teu processo de personagem agora mais é este da Cantadeiras, foi o mais próximo. Estás no curso de teatro? Tu. Estás? Tu. Muito bem, boa pergunta. Vais estagiar no espaço-tempo? Fixe. Com a Mary. Boa, se precisarem de ajuda, digam-me alguma coisa, eu não sei se vou poder, mas aliás, não sei se posso ajudar naquilo que vocês precisarem, mas estou disponível para alguma coisa que precisem, sou de Montemor, estagiei lá e essa é uma ótima pergunta. Então, isso depende imenso de projeto para projeto, mas teres perguntado sobre o Cantadeiras é interessante, porque efetivamente foi a personagem, não te posso chamar a personagem, depois se fores e se vires o espetáculo vais perceber porquê. Então, para isso eu tenho de explicar mais ou menos o contexto do espetáculo. Eu fiz o Cantadeiras porque abri uma bolsa da RTP para artistas emergentes para fazerem um monólogo. E eu já tinha esta ideia aqui a maturar e quando abri a bolsa eu pensei, ok, eu tenho mesmo que escrever o projeto, isto também são coisas que vocês vão ter que fazer, se quiserem criar os vossos próprios projetos. E então escrevi o projeto, ganhei a bolsa e comecei a fazer o espetáculo. Então o espetáculo é sobre a vida das mulheres no campo, pré-25 de Abril, até aos dias de hoje, porque eu vivo nos dias de hoje, tenho 28 anos, faço 29 amanhã. E então acho que é assim tipo uma espécie de exercício esquizofrénico em que eu fui falar com uma série de mulheres da minha rede genética e cultural. E perceber como é que foi a experiência delas, quais é que foram as dificuldades dessas mulheres enquanto trabalhavam no campo, e fazendo essa viagem até chegar a mim.
Então, o processo foi precisamente esse. Começou muito lá atrás, antes de eu saber sequer que estava a começar esse processo, enquanto falava com as minhas avós e o meu avô, e depois, quando comecei efetivamente o processo, fui fazer entrevistas com mulheres que eu sabia que tinham trabalhado no campo, a maioria delas, na verdade. Como é que eram as vidas delas, percebi que eram todas muito semelhantes umas às outras, apesar de cada uma ter a sua história individual. A vida de uma mulher que foi trabalhar para o campo é igual à vida da vizinha que foi trabalhar para o campo, porque elas e eles acordavam com o sol a nascer, iam trabalhar até ao sol se pôr e era isto, a vida delas, sem dinheiro, sem sapatos, era uma vida mesmo dura. E essa foi a premissa para eu começar a escrever o texto. Eu gravei todas as entrevistas que fiz com o meu telefone e um dia cheguei a casa, pus as entrevistas a dar e fiquei a ouvi várias vezes e estava a ser mesmo difícil escrever o texto porque não estava a sair nada. Eu estava a ficar um bocado frustrada porque ia começar os ensaios e não tinha texto. Sim, já tinha as músicas, porque isto é um espetáculo, é um concerto de performance, porque a ideia começou no canto alentejano, porque eu percebi, mas por que raio é que o canto alentejano só é associado às vozes masculinas, quando os homens e mulheres trabalhavam no campo juntos, e tanto os homens como as mulheres cantavam, porque é que não há esta potência nas vozes femininas que há nas vozes masculinas? E foi aí que começou a fervilhar esta coisa toda. E foi por causa disso que eu decidi fazer um concerto de performance e criei músicas originais para o espetáculo. Pronto, e não tinha texto, e eu, ai merda, que os ensaios são daqui a 2 dias e eu não sei o que é que vou fazer, só tenho as músicas. Então estava a ficar assim um bocado frustrada e um dia sentei-me e fui ouvir mais uma vez as gravações e fiz o exercício de diarreia verbal, sabes? Foi tipo, deixa sair tudo, mal e bom, tipo, faz só tipo, sem nunca parar. Então estava no computador e estava sem parar, sem julgar aquilo que estava a escrever, e de repente comecei a encontrar um ritmo. E se fores ver o espetáculo vais perceber o que é que isto quer dizer, porque os primeiros 10 minutos do espetáculo é texto sem parar, só tipo sem parar, e de repente aquilo parece meio um rap, que não é um rap, não estou a falar do McDonald's, parece tipo spoken word, sabes? É assim meio esse o género, tem muitas rimas, não para, tem assim um ritmo bem definido e veio desse exercício de estar, ok, não pares, deixa fluir, e no final depois fui ver e pensei, agora estou lá a ver a porcaria que eu tenho aqui escrita, e no final até não estava mal. E foi só pronto, corrigir algumas coisas, à medida, depois começou os ensaios e eu percebi, ok, esta palavra está aqui a atrapalhar um bocado, se calhar funciona melhor se eu puser outra para ser mais ligado, pronto, isso, depois é que começa o trabalho de aprofundar a sério. Mas fora este projeto das cantadeiras, o que eu faço é aquilo que se disse, que é, ok, deixa lá olhar para esta pessoa e perceber, pôr esta pessoa em mim, apesar, tipo, imagina que foi uma personagem que matou alguém. Eu acho que sou incapaz de matar alguém, não é? Mas eu vou partir do princípio que sou. E a partir daí é que começa o trabalho, ok, eu fiz isto, criar o máximo de empatia possível com aquela pessoa para poder tornar aquilo orgânico e mais meu e pronto, e aí começa o trabalho, começar a criar backstory e escrever muito, escrever acho que ajuda, mesmo que achem que escrevem mal, escrever ajuda a organizar as ideias. Até foi o meu terapeuta que recentemente me disse, eu acho que isso está a resultar. E eu acho que sim também. É isso, escrever. Alguma questão? Não. Então, vamos sim, já está aqui a falar. Helena, ao amor e tal. Vocês querem as fotos? Sim. Sou fotográfica.
Para fazer um espaço fotográfico. Pronto, já está. Pronto, obrigada, malta. Desculpem lá, eu falei bué, mas... Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.